Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Queria trazer ao nosso coração nessa noite uma palavra do Senhor, quando Ele traz a vida do crente. Como nós precisamos nos estabelecer e entender quem somos e como estamos em Deus. E hoje, eu queria com vocês debruçar em João, no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Eu te peço, abra sua Bíblia, que nós vamos estar hoje olhando para a videira. E como, através dessa verdade sobre nós, permanecemos em Cristo, frutificando nele e tendo a certeza que dele somos. Por isso há um convite para mim e para você, para entender que a caminhada cristã, e para aqueles que foram encontrados por Cristo, é uma caminhada de comunhão, de crescimento espiritual e também frutificação. Só que aí uma pergunta para mim e para você: o que isso significa para nós, que vivemos em um mundo tão conectado, mas que ao mesmo tempo chega a ser tão fragmentado? Assim como algumas pessoas vão trazer sobre uma sociedade líquida, com relacionamentos líquidos, que não são firmes, não são sólidos, que logo se desprende, que na mesma velocidade que nos conectamos, na mesma velocidade nos desconectamos. Você pode ter um amigo, um relacionamento no qual você nunca viu essa pessoa pessoalmente. Quem tem um amigo assim? Você tem uma pessoa, mantém contato com ela, mas a nunca viu pessoalmente. Esse é o relacionamento da nossa sociedade. Não estou dizendo que é ruim, ou que é mal, ou que é errado, não. Mas é a forma com que nós aprendemos a nos relacionar nesse tempo. Só que da mesma forma com que você aceita alguém como seu amigo, com a mesma velocidade você rompe essa amizade. Mas a vida do Evangelho e a vida cristã é uma vida de comunhão, conexão e permanência. De permanecer ali, para que eu e você possamos dar frutos no qual o Senhor tem para mim e para você. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça, mas que requer de nós resultados se estamos de verdade em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, há deveres que precisamos exercer porque estamos nele. Não há uma vida no qual estamos soltos e livres para gritar ao mundo que vivemos por Cristo, o meu Cristo, e o Evangelho que eu estou criando. Mas não, que há verdade de Deus estabelecidas para mim e para você. E o tema então da mensagem hoje é a videira. Acompanhe comigo, João 15, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 8, em nome de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Esse texto,
o Senhor ele vai mostrar essa via de mão dupla do Evangelho. A obra crucial e fundamental de Cristo Jesus, de entendermos que sem Ele nada podemos fazer, que Ele é a videira, Ele é a base, o fundamento sólido, que Ele é o que inicia, Ele traz em nós tanto a vontade de fazer e o executar, é nele. Mas ao mesmo tempo, esse ver que é a mão do Senhor que age sobre nós e para conosco, também não é um convite para a inércia. Não é um convite para vivermos paralisados. Porque se é o Senhor que efetua em mim, logo eu fico parado, e se Ele quiser, e se for da vontade de Deus, Ele que venha e me tire do meu lugar. Mas o texto, ao mesmo tempo que mostra o fundamento de Cristo, ele também mostra para mim e para você a nossa responsabilidade. Permaneçam. Se vocês permanecerem em mim, se vocês, quando vocês darem frutos, o meu Pai é glorificado. Porque há uma convocação para mim e para você, ao trabalho, ao posicionar sobre as responsabilidades que temos. O Evangelho sim é o Evangelho da graça e assim recebemos, sem nada fazer por Ele, sem nada merecer. Mas após ser encontrados por Cristo, agora começa uma vida de qual também temos responsabilidade. A luta contra o pecado. A luta para ver os frutos do Espírito sendo cada dia mais desenvolvidos em nós. E muitas vezes pensamos e caminhamos como aqueles que ficam parados esperando que Deus faça por nós. Mas esse não é o caminho do Evangelho e da vida em Deus. E a primeira coisa que eu queria que a gente olhasse para esse texto e visse das verdades sobre a videira e os ramos, que eu e você não podemos esquecer, é a dependência de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus e de Cristo Jesus. O maior erro que nós vemos, um dos maiores erros que nós encontramos, é nós entrarmos no Evangelho e na vida de Cristo, em Cristo, entendendo que por Ele somos dependentes e que precisamos dEle, mas um pouquinho que alcançamos de maturidade, já achamos que conseguimos caminhar e dar os passos sem depender de Cristo. Começamos a viver a nossa vida desconexos do Senhor, vivendo como dizendo e declarando que cremos em Deus, mas as nossas ações não demonstram isso. Não levamos a Deus nada que envolve a nossa vida, porque achamos agora que somos capazes de ser o dono de nosso ser, das nossas escolhas, porque logo, já são 2 anos vivendo na igreja, já são 5 anos, pastor, você não conhece a minha vida, eu nasci na igreja, então eu sei como caminhar. E aí trazemos esse falso senso de capacidade que nós não temos. Somos totalmente dependentes de Cristo Jesus, porque o próprio Cristo nos traz isso. Ele é a fonte da vida, Ele é a videira verdadeira, e nós, os ramos, e só podemos viver e produzir frutos se mantivermos conectados a Ele. E aqui o Senhor está trazendo algo muito claro e prático para mim e para você. Quem tem planta em casa? Quem gosta de planta? Agora, quem gosta de planta? Quem tem planta e gosta de planta? Mais ou menos. Quem tem planta, mas mata todas? É igual nós mesmo, amém. Tem umas plantas lá em casa, irmão, eu tenho que descobrir o nome dela para só ter ela. Nós não cuidamos, ela vive, ela está forte, ela está firme. A Joara corta ela porque ela irrita, porque ela cresce. Olha o que irrita minha esposa. Ela cresce. Ela está dando flor e está me incomodando aqui no meu corredor. A Joara passa a faca nela. E ela vai lá, irmão, passa um tempinho, ela cresce de novo. Nem sei o nome daquele trem lá, tem o nome. E aí, irmãos, há algo básico. A flor está linda.
Tá linda. Você corta e aquela flor que você retirou e removeu, logo o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer, irmão? Vai morrer, irmão. A gente vai lá na floricultura, Dia dos Namorados, data especial do cônjuge, compra aquele buquê maravilhoso. Aqui já está fadado ao quê, irmãos? A morte. É lindo, né? A gente paga caro, mas aqui está fadado ao quê, gente? 4 dias, se a pessoa jogar uns trem lá no meio da água ainda, né? Mas por quê? Porque Cristo está trazendo algo tão prático para nós, porque Ele sabe, está dizendo, vocês são ramos. Aí a gente começa a pensar, mas se eu sou o ramo e Ele é a videira, logo o ramo fora do caule, fora daquilo que é fundamento, morre. Paulo vai trazer outro aspecto da mesma verdade para nós em Romanos, em Coríntios, dizendo que nós somos membros de um só corpo. E aí nós pensamos, porque nós achamos, porque eu consigo ser cristão sem ir à igreja. Eu consigo ser cristão sem ter a comunhão com o corpo de Cristo. Eu consigo ser cristão sem estar conectado 100% a Jesus. Irmão, sabe por quê? Uma das maiores lutas desse tempo é reconhecer Jesus como um ser maravilhoso, mas a dificuldade é reconhecê-lo como Deus. Por isso não se assuste, pessoas que não servem ao Senhor, não são tementes a Deus. Eles ainda reconhecem Jesus, mas não como Deus, porque é ali que a fita começa a ficar muito baixa. E há algo prático para nós. Ao mesmo tempo, Jesus estava tocando em 2 aspectos. Quando ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. O povo de Israel naquela época, eles reconheciam a nação de Israel e seu povo como uma videira, dentro das profecias. Mas aí Jesus vem e transpõe, porque às vezes a gente não entende por que às vezes um discurso simples era agressivo aos ouvidos. Porque muita gente não sabe o que significava. Mas ele está dizendo, olha, vocês se consideram e se veem como a videira, mas não, eu sou a videira verdadeira. Porque antes, se eles são a videira que o Senhor iria levantar, eles excluíam os povos pagãos dali, somente neles eles vão dizer, não, eu sou a videira verdadeira, e todos que estiverem e permanecerem em mim, esses vão dar frutos, e serão do Pai. Então vocês estão olhando para a forma de caminhar de forma errada. E há um convite para mim e para você de entender que somos totalmente dependentes do Senhor. A sua família depende de Deus, o seu casamento depende de Deus, a sua educação para os seus filhos depende de Deus, o seu trabalho, a sua empresa, a forma com que você projeta o seu trabalho depende de Deus, porque somos totalmente dependentes dEle. Porque aonde estamos, não estamos por escolha nossa, mas porque temos um plano do Senhor para levar luz aonde o Senhor tem nos levado, amém, irmãos? Por isso, não exclua Deus da sua vida, tudo depende de Deus. Viver aventuras como casais, maravilhoso. Fazer viagem, amo demais. Mas o que segura e mantém um casamento? Presença de Deus e a dependência de Deus. Psicologia de educação infantil é importante? Extremamente importante. O que mantém os seus filhos dentro do caminho de Deus é você entender que você depende de Deus para educar os seus filhos na presença de Deus. O seu trabalho, irmãos, aprender a crescer, amém demais, irmão. Precisamos nos dedicar, tanto para os empresários como os empregados, a melhorar onde vocês estão. Mas o que mantém a sua vida é a dependência de Deus. Sabe quando nós começamos a ruir a nossa vida? Quando achamos que somos bons demais aonde estamos pisando e começamos a excluir Deus daquela equação. Deus, fica quietinho aqui, o meu relacionamento eu sei como fazer. E eu sigo um tanto de pessoas no Instagram que falam sobre relacionamento. Ó Deus, fica aqui um pouquinho, tá? Porque dar minha vida pela minha esposa é muita coisa, né? Porque a pessoa do Instagram não vai te falar isso. Ela vai te falar para fazer uma viagem, preparar um dia da semana.
fazer uma surpresa. É isso que ele vai falar. Deus te manda, morre por ela. Amém, irmão? Deus, fica aqui. Submissa ao marido. Respeite-o. Ele é o cabeça do lar. Tenha nele a direção. Deus, fica aqui. Porque, né? Esse marido lento, que me faz raiva, né? Eu prefiro só fazer uma comida gostosa para ele. Os filhos, não quero, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, pais, não irritem seus filhos. Ana, eu te irrito, filha. Menina, não pode me dedurar aqui não, menina. O Renato, abre por 9 anos agora. Hoje, irmão, eu gosto de irritar as mesmas. Nossa, Deus. Aí a Bíblia fala, pai, não irrita os seus filhos. Aí o que é que o Deus vai dizer? Vai trazer cansaço para eles. Deus fica aqui, deixa que eu educo da minha forma. Porque eu estou lendo livros, comprei cursos, e faça mesmo, mas entenda, eu sou totalmente dependente de Deus. Ele é a fonte de vida e nós, o ramo, só podemos viver e produzir frutos se mantivermos e estivermos conectados a Ele. Entenda, meu irmão e minha irmã, não tente viver a sua vida em nenhuma esfera desconectada de Deus e achando que você é independente. Você depende do Senhor para todas as coisas. Tem um livro, irmãos, assim, ele é bom, mas controverso, do Brennan Manning. O livro chama O Evangelho Maltrapilho. Um livro muito bom, mas algumas partes tem que ter cuidado com o livro. O Evangelho Maltrapilho. E ele diz algo maravilhoso nesse livro, nessa parte que eu vou trazer depois. Ele diz assim, olha, vivemos pela graça como resultado direto do poder de Cristo operando em nós. E nada podemos fazer por nós mesmos a não ser fracassar. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É entender qual é a nossa capacidade sem Deus. Fracasso. Em todos os aspectos das nossas vidas. Mesmo que o resultado esteja sendo positivo. Se estivermos sem Deus, estamos fracassando. Mesmo se o resultado for positivo, se estivermos sem Deus e desconectos de Deus, estamos caminhando pelo fracasso. Precisamos estar conectados em Deus e viver por aquilo que a videira tem para nós. Amém, meus irmãos? A vida assim, sem essa conexão íntima com Cristo, nos tornamos infrutíferos. Meu irmão, se você está aqui, e o Senhor e o diabo têm tocado no teu coração e falado aos teus ouvidos para começar a viver longe do corpo, longe da igreja universal de Cristo. Não a igreja universal, a igreja universal de Cristo. Amém, irmãos? O corpo espalhado pelo mundo do Senhor Jesus Cristo, não dê ouvidos. Permaneça firme com o Senhor. Porque você, longe da videira, você só tem uma certeza, a morte para a sua vida. Porque o ramo morre e seca rápido, amém? E o texto vai dizer isso, porque se formos cortados, logo secaremos. E o Senhor estava sendo prático para mim, para você, meu irmão. Membro cortado fora do corpo, o que acontece, irmão? Pouco tempo, para que ele possa ser recuperado e reconectado ao corpo. É poucas horas. E nós achamos que podemos ter vida fora de Cristo, fora a sua vontade, sem experimentar daquilo que Ele tem derramado sobre a sua igreja, não aqui, sobre a sua igreja, sobre o seu corpo. E achamos que somos dependentes, e quando vivemos assim, cremos que somos mais sábios que o próprio Cristo que traz para mim. Não viva sem mim, você não dá conta. E aí nós trazemos para nós esse senso de independência que só nos leva ao fracasso, que isso nos leva ao erro. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda, você precisa estar conectado em Cristo Jesus, porque é de lá que temos vida, e essa vida em abundância. Você é totalmente dependente de Deus.
O segundo aspecto que eu queria trazer para mim e para você, o Pai, Deus, Ele é o agricultor cuidadoso. Jesus vem e nos lembra que o Pai, Ele é o agricultor, Ele que vem e cuida. E olha, é interessante, o agricultor, o cuidador, não é como nós que deixamos as nossas plantas morrerem, que jogamos água demais. Tem um irmão, cadê a Dedê? A Dedê está aqui, né, Dedê? A Dedê já conseguiu matar um cacto, né, Dedê? Irmão, cacto, qualquer lugar, irmão, vive no deserto. A Andressa foi lá e fez o inverso, matou ela afogada. Irmãos, o cuidado nosso, irmãos, o cuidado que temos em Deus é de um Pai que não dorme, Salmo 121, é de um Deus que não cochila. O Senhor vai trazer para nós o aspecto do cuidado de Deus de uma forma tão detalhada que em Salmos 120 vai dizer assim, Ele não pisca, porque os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos, cuidando de nós. Jesus, Ele traz para nós, Deus é o que cuida. Só que entende que Ele continua na mesma metáfora, na mesma ideia, no mesmo desenho. Ele vai dizer, olha, mas Deus também é aquele que vem e corta os ramos que não dão frutos, e poda os que estão frutificando. E aqui Ele vai trazer para nós algo, irmãos, algo que João vai trazer muito lá fora, muitas vezes aqueles que vão sair, porque aqui há uma responsabilidade nossa, permaneça, seja santo, frutifique, tenha domínio próprio, amém, irmãos? Ame, seja bondoso, seja benigno, tenha fé, seja amável, porque o fruto do Espírito não é somente uma ação passiva de Deus, mas é ativo nosso. Eu tenho que correr atrás de ter domínio próprio, eu tenho que correr atrás de ser bondoso, de ser amável, eu tenho que pedir a Deus e de ter a responsabilidade, Senhor, eu não estou tendo domínio próprio, eu estou irando, eu estou explodindo, me ajuda. Porque aqueles que não dão fruto, aqueles que estão inertes, parados e não frutificando, Deus vem e faz o quê? Arranca fora. Sabe por quê, irmão? Somos influenciáveis. Coloca algo bom perto de uma fruta que está estragada, você vai perder as duas. Por isso que nós temos que analisar, irmão, com quem nós estamos dando acesso ao nosso coração, ao nosso pensamento, quais são as palavras que entram na nossa mente, quem que tem sido o seu professor, quem que tem te dado conselhos, porque Ele vai guiar os teus passos, Ele vai te conduzir. E aí sabe o que Deus faz? Ele vem e arranca fora, Ele tira. Mas agora os que são dele, que estão frutificando, trazendo sobre ele o fruto do Espírito, que está ali trazendo, sabe o que a palavra do Senhor vai dizer para nós? Que Ele vem e poda. Podar gera dor, irmãos, é sofrimento. É uma tristeza quando você vê a planta grandona, bonitinha, aí você fala assim, não, para ela continuar saudável eu vou ter que cortá-la. E aí você pega e vê ela murchinha lá de novo, pequenininha, você fica assim, não, mas que dó, não, é saúde. O jardineiro, o agricultor sabe o que está fazendo. Por isso, meu irmão, não se preocupe, não estranhe quando o Senhor chegar o tempo de te podar, irmão. A poda dói, você está dando fruto, o Senhor vem indo, ó. Você é amável. Aí sabe como o Senhor vai podar para você continuar sendo mais amável? Ele vai pegar e vai colocar mais situação para você mostrar que você ainda mais consegue dar um passo a mais. Você exercer o domínio próprio sobre aquela pessoa abençoada no seu trabalho. Sabe como é que Ele vai podar você para você dar mais fruto? Ele vai intensificar o seu relacionamento com essa pessoa. A glória a Deus. É a poda. Você estava orando para o cara mudar de setor, aí Deus coloca para ele trabalhar do lado da sua mesa. É a poda. Para quê? Para que você frutifique ainda mais. Você só encontrava com ele no refeitório, agora é 12 horas, é 8 horas, com aquela pessoa do seu lado e você lá, ó, frutificando, dói, é cansativo, tem que ter força, mas permaneça. Mas o Senhor também não só usa isso, mas Deus vai usar também, sabe o que, irmãos? A dor, os desafios da vida,
os momentos tristes da nossa vida, para que possa exercer em nós essa dependência de Deus e frutificar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso, irmãos, porque achamos que a vida em Deus vai ser uma vida livre de qualquer dificuldade. E entenda, muitas vezes a dificuldade vai ser Deus que está fazendo a sua vida, te podando, para que você frutifique ainda mais. Interessante que C.S. Lewis, ele diz algo no livro O Problema do Sofrimento. Ele diz assim, olha, Deus sussurra em nossos prazeres e Ele fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Elas são seu megafone para despertar um mudo surdo. A poda de Deus. Deus, Ele sussurra, Ele fala, irmãos, nos prazeres, nas vitórias, nas conquistas. Mas esse C.S. Lewis, ele traz uma verdade que provavelmente todo mundo aqui já experimentou. No momento da dor, Deus grita aos nossos ouvidos. Provavelmente você já passou por isso, de sentir Deus perto agora, de sentir Deus presente, mas nos momentos difíceis, você não percebe assim, eu nunca senti Deus tão perto, eu nunca ouvi a voz de Deus tão forte diante dos meus ouvidos. Irmãos, é porque a dor serve para nos aproximar ainda mais de Deus, e a poda nos fortalece e nos faz crescer. Às vezes, a dificuldade que você está enfrentando, meu irmão, é a poda que Deus está usando para te moldar, para fortalecer o teu caráter nele, fortalecer a tua santidade, fortalecer o Espírito, o fruto do Espírito no teu coração, porque é uma luta, é uma guerra. O Evangelho é o Evangelho da luta, da guerra diária, irmãos. Porque nós ficamos assim, ai Senhor, esse pecado foi tão difícil, foi mais forte, ai eu caí, eu fui. Aí o autor de Hebreus, sabe o que ele traz para nós? Olha, na luta contra o pecado, vocês nem chegaram ainda a derramar sangue. Sabe o que ele está usando? Sabe o que ele está lembrando, irmãos? Quando Jesus vai dizer para nós. Porque às vezes a gente chega e fala assim, Jesus, está difícil, tá? Tirar o oi daquele lugar. Está difícil demais. Você fica assim, ó. Aí o autor de Hebreus falou assim, uai, arranca ele. Porque não há desculpa para nós. E aí o autor de Hebreus nos lembra, se ele chegou ao máximo que você podia, porque ele vai e traz a hipérbole que Jesus usou lá, meu irmão. Olha, seu braço está te fazendo pecar? E você está falando que é mais forte que você? Você não chegou nem ao ponto de arrancar sangue por ele ainda. Tira ele fora. Porque nós queremos ainda viver a nossa vida controlando as nossas ações, irmãos. E achamos nisso a desculpa para ainda continuar tendo pecados de estimação. Entenda, João vai dizer na sua primeira carta que aqueles que são filhos de Deus não vivem em pecado. É diferente de pecar, amém, irmãos? Todo mundo pecou hoje. Misericórdia e glória a Deus por isso. Mas há uma diferença de permanecer escolhendo a vida de pecado. Mas não encontre desculpas. Você precisa vencer em Cristo Jesus. O terceiro ponto e o penúltimo, o Senhor vai dizer para nós que permanecer em Cristo é o segredo da frutificação. Irmãos, em 8 versículos, o que a gente mais leu e ouviu é permaneça, permaneça. Permanecer em Cristo é o segredo da nossa frutificação espiritual. Entenda, nós não podemos produzir fruto em nossa própria força. Isso aqui é maravilhoso para mim, é maravilhoso para você. Porque aqui é a verdade da palavra de Deus, amém, irmãos? Quem crê na palavra de Deus? Amém? A palavra está dizendo que aqueles que permanecem em Cristo, esses dão fruto. E isso que ele está falando aqui, irmãos, são frutos espirituais, amém? Nós queremos sim ganhar almas para Jesus, ver a vida se rendendo a Ele, mas não é o fruto que o Senhor está dizendo aqui. Então, se a palavra é verdadeira e diz que aqueles que permanecem em Cristo, esses frutificam, qual? O fruto do Espírito, irmãos, zalando na tua vida.
E se isso não está sendo gerado em mim, aonde está a falha? Na videira que não é, irmãos. Mas é na falta minha de permanecer em Cristo Jesus. Você precisa permanecer no Senhor. Precisamos estar enraizados em sua palavra, em oração e em comunhão com Ele. Irmãos, aonde foi que nós aprendemos a acreditar que existe vida cristã sem a leitura da palavra, sem oração, sem comunhão com Deus? Aonde nós encontramos esse lugar? Nós chegamos ao ponto de passar uma semana sem ter um momento com Deus e achar que está tudo bem, e achar que está tranquilo, porque a minha vida é corrida, porque a minha vida é difícil. Muitas vezes a sua vida é corrida porque você está correndo atrás de coisas demais que os teus olhos anseiam. Enquanto o Senhor está te pedindo, desacelere, porque o mais importante você não está exercendo, que é ter vida de comunhão comigo. Aonde foi no tempo da história que virou comum, virou saudável, ser cristão sem ter Cristo? Ser cristão sem ter comunhão com Cristo que nos salvou. De dizer que através da palavra temos a revelação de Cristo, mas a não conhecemos. De crer que na oração é um tempo de relacionamento e comunhão com Deus, mas nós não vamos para aquele lugar, irmão. Porque se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai dizer: oração é relacionamento, é comunhão com o Senhor. Nós sabemos da verdade e vivemos bem não vivendo esta verdade. E aí estranhamos porque não conseguimos permanecer de pé diante das tentações que vêm nos rodear todos os dias. Porque não permanecemos na videira verdadeira e não nos alimentamos dele. Meu irmão, há um compromisso, uma responsabilidade para mim e para você. A transformação espiritual e o frutificar em Deus. Meu irmão, você precisa frutificar, e eu também, meu irmão. Nós não podemos ser o mesmo nervoso que nós éramos antes de Cristo nos encontrar, não. Nós não podemos ser o caloteiro que a gente era antes de Cristo, não. Nós não podemos ser o agressivo que a gente era antes de Cristo Jesus, não, meu irmão. Onde é que o mundo estava quando começou a aceitar isso como uma verdade do Evangelho? De permanecer iguais, mas dizer que ainda temos Cristo. Irmão, seja Deus verdadeiro e nós mentirosos. Ah, mas ninguém pode julgar. Não sou eu, irmão, é a palavra que nos julga. É a palavra que lança luz sobre as nossas ações. E se cada um de nós nessa noite olhar para trás e não perceber uma melhora progressiva, mesmo que seja lenta e pequena, nós não estamos permanecendo em Cristo Jesus. Você é mais amável? Você é mais manso? Ou você ainda usa a desculpa de cada um que me conhece assim, foi Deus que me fez? Como, irmão? Irmão, o crente tem que ser o melhor em todos os lugares que a gente vai, irmão. Não é fácil, mas nós precisamos lutar para isso. É o esforço que Deus está vendo, irmão. Você lutando para ser o mais justo e coerente no teu trabalho. Você lutando para ser o mais justo e coerente na sua faculdade, na sua escola, no meio da sua família. Com o seu esposo, com a sua esposa, com os teus filhos. Filhos com seus pais. No relacionamento de amizade, nós precisamos lutar para ser cada dia mais aquele que reflete a luz de Cristo nesses lugares. Cadê o fruto em nós? Cadê, irmãos? Porque se estamos em Cristo, precisamos dar frutos de Cristo. Não deixe que o diabo te engane dizendo que está tudo bem quando você sabe que você não está frutificando nele. Santificação, comunhão com o Senhor. E a isso nós somos transformados, sabe quando? Quando nos colocamos diante da palavra, quando nós vamos ao Pai em oração e quando colocamos em prática e lutamos para colocar tudo aquilo que aprendemos na palavra, que foi fortificado e revelado na oração na nossa segunda-feira. É amanhã levantar para o seu trabalho. Quem vai levantar para trabalhar amanhã? Dá uma glória a Deus aí. Quem está de folga, glória a Deus aí. De férias, de folga.
Você vai trabalhar amanhã, você vai levantar e vai falar assim: hoje eu vou revelar Cristo Jesus no meu trabalho. Eu vou ser o mais justo lá hoje. Eu vou lutar contra os meus anseios, porque eu quero frutificar, porque eu estou na videira verdadeira. E o último ponto que nós temos aqui, nós aprendemos no verso 8, o fruto glorifica a Deus. Jesus conclui dizendo que quando damos muito fruto, mostramos que somos os seus discípulos e glorificamos o Pai. O fruto de nossas vidas é a evidência de nossa conexão com Cristo. E o mundo verá quem somos através do amor, da paz, da bondade e da justiça que flui de nós. Isso, irmãos, é muito mais que um empenho e um desenvolvimento moral. É o resultado de uma vida que permanece em Cristo Jesus. E quando damos os frutos espirituais de Cristo, glorificamos ao Pai. O Senhor vai dizer isso para nós: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E quando as pessoas virem em vocês os bons frutos, glorificarão ao Pai. Sabe por quê, irmão? A maioria das pessoas que veem os frutos são as pessoas que nos conhecem, não são, gente? Amém? Você vai viajar para um lugar aí distante, aí, irmão, o pessoal vai chegar lá, você põe aquela maquiagem de crente, o pessoal já põe assim: opa, você é crente. Mas quem te conhece mesmo é os seus. Aí a pessoa vai falar assim: rapaz, mas o Darlan não era assim não, hein? O que está acontecendo? Aí a pessoa fala que conhece, glória a Deus por isso. Porque a pessoa sabe que de você não é capaz. E você mesmo se reconhece. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria segurar essa ironia. Eu não conseguiria segurar essa má resposta. Eu não conseguiria segurar esse cambalacho aqui no meu trabalho. Mas se eu conseguir é porque Deus está me modificando. Você começa a ver. E na mesma hora o que isso rende? Glórias a Deus. Pastor, ele era tão irado. Mas está uma paz, menino. Nós estamos falando com ele, você está manso, mas o bichinho era nervoso. Glória a Deus por isso, porque a gente sabe que não é por nós. Por isso, todas as vezes que nós vivemos o que a palavra diz que tem para nós, as verdades de Deus, nós rendemos glória a Deus. Porque a palavra diz: quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, glorifiquem ao Senhor. Porque o fim último das coisas é glorificar o nome do nosso Deus. E que seja glorificado através das nossas vidas, das nossas ações e das nossas reações. Amém? Que possamos ser transformados.